Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, vamos dar seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de abril, agora tratando dos processos da manhã do dia 8 de abril. Nós já, no vídeo anterior, antes dessa breve pausa que fizemos, nós tínhamos tratado até o processo 123 da pauta, e chegamos agora, portanto, ao item 124, que é um processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, da contribuinte Maria Cristina de Magalhães Bicalho, item 124, processo final 2009-02. Por favor, conselheiro Rodrigo, fique à vontade. Ok, presidente. Bem, aí aqui a gente já muda um pouco o foco, porque foi decorrência daquelas patrimonial descoberto, né? Nesse caso. Então, é um recurso voluntário. Aliás, foram várias infrações, né? Mas vamos lá. Que julgou procedente lançamento de imposto de renda, e aqui são as 5 infrações. Essa que eu marquei em verde, que é a omissão de rendimento de trabalho com vínculo empregatício, não foi impugnada. Aí o item 2, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, recebido de pessoa jurídica, omissão de rendimentos de pessoas físicas sujeito ao carnê-leão, acréscimo patrimonial descoberto e multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão. Aqui, já entrando aqui nos tópicos, né, principais, sobre a omissão de rendimentos recebido de pessoa física sujeito ao carnê-leão, foi imputada a omissão de pensão alimentícia judicial de R$15.000, recebida de Andrés Luiz Lavim Cebada. Sobre a multa isolada, né, 50%, aquela multa sobre aquele valor recebido de pessoa física, que eu acabei de mencionar. Item 4, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício. Foi imputada a omissão no valor de R$ 9.883, recebidos em junho de 2005 da fonte pagadora Secretaria Municipal de Finanças, sem IR retido na fonte. Foi efetuado o lançamento. E o item 5, que é o maior aqui, é o APD. A omissão da recorrente decorre da APD, tendo em vista que a contribuinte apresentou recursos insuficientes para as aplicações no período, considerando os rendimentos tributáveis descritos no tópico acima, ou seja, o próprio rendimento omitido já foi alocado nesse quadro, somado com os recebidos a título de juro capital próprio declarados em cada ano e da análise de declaração de bens e direitos, restando o contribuinte totalmente inerte quanto à apresentação de esclarecimentos. Foi feita uma análise sobre as informações divergentes existentes na declaração de ajuste. Em síntese, na declaração de bens e direitos relativa ao calendário de 2004, na coluna situação, em 31 de dezembro de 2004, consta como zero o valor atribuído aos bens e direitos. Folha 9 e 10. Contudo, na declaração do ano seguinte, na mesma situação de 31 de dezembro de 2004, os valores foram preenchidos e repetidos do que eram em 31 de dezembro de 2003. Então, a autoridade intimou a recorrente para esclarecer essas falhas e sanar, porém não obteve resposta. Sendo assim, considerou o seguinte: considerou como recursos e origem o valor de R$400.000 pela venda da ação em pagamento do imóvel, com imóvel Jardim Paulista, em 2004, com base em informações constantes na escritura da ação em pagamento de foro 41 e 43, dada a incongruência das informações das declarações de ajuste. Não considerou como recurso e origem o valor da suposta alienação do apartamento 31, Rua Júlio Prestes, em virtude do desconhecimento do valor desta e a data da mesma, pelas incongruências das declarações, sequer é possível saber em que ano ocorreu a suposta venda. Não considerou como recurso de origem o valor da suposta alienação do automóvel Mercedes-Benz C320, em virtude do desconhecimento do valor desta e a data da mesma, incongruência das declarações, como eu mencionei. E, quando montou o demonstrativo de variação patrimonial de cada ano, folhas 47 e 54, fez as seguintes observações. No ano calendário de 2004, ela considerou como recurso de origem, no mês foram recebidos rendimentos tributáveis recebidos de PJ 38.840, os quais foram omitidos, conforme item 1 já dito,
considerou também a pensão alimentícia omitida, conforme 22, e considerou a título de juros de capital próprio nos respectivos meses em que foram informados pela fonte pagadora Brasanitas, no valor de 188 mil, mesmo não tendo o contribuinte declarado referido valor em sua declaração de ajuste, ou seja, é um valor não declarado e ele, a autoridade fiscal, entendeu por colocar na planilha de fluxo. E considerou como dispêndio e aplicação um pequeno valor de R$22 aí pago, que ela localizou um pagamento de tributo e taxa. Então, com base no ano 2004, houve um dispêndio descoberto no mês de abril de 526 mil. E observa-se que do referido demonstrativo, que o APD foi basicamente resultado pelo dispêndio de 1 milhão realizado em abril de 2004 para aquisição de imóvel, apartamento 51, Rua Bueno de Andrade, o qual foi parcialmente absorvido pelo ganho de 400 mil, que ela também considerou, que foi aquele ganho da ação em pagamento que eu falei. Então, ficou esse APD aí, essa diferença aí não ficou claro de onde veio o pagamento. E para o ano de 2005, eu marquei meu de verde aqui porque teve algumas razões de defesa que ela não levou para impugnação, então acho que não cabe a gente analisar, mas vamos, só para entender o que aconteceu, ela também colocou os rendimentos obtidos como recursos e não considerou os rendimentos isentos informados em DAA de 729 mil ante a falta de esclarecimentos e informações do contribuinte. E também sobre os juros de capital, sobre capital próprio, apesar da recorrente ter declarado 448 mil, ela considerou apenas o que ela conseguiu verificar da fonte pagadora, né, através do documento informado pela fonte pagadora, de que foi 188 mil líquido. Assim, ela não considerou a diferença de 260 mil, mesmo tendo a recorrente declarado um valor maior. Enfim, com base nisso, ela verificou um dispêndio descoberto no mês de dezembro de 2.276.000. E aí eu observo que esse demonstrativo foi basicamente resultado pelo dispêndio de 2.500.000, considerado em dezembro de 2005, em gastos com benfeitoria no imóvel, né, que é aquele imóvel que foi adquirido no ano anterior, o qual foi declarado por 3.500.000, apesar de constar na escritura como comprado a 1 milhão. Basicamente, pelo que me lembro, foi exatamente isso. Não tinha resposta, não tinha nada, então a fiscalização fez com o que ela tinha, então ela achou essas duas escrituras públicas, dizendo que comprou imóvel por 1 milhão, e que tinha uma outra escritura informando que, como parte do pagamento, era uma dação em pagamento de outro imóvel que ela tem por 400 mil. Então, tinha esses 600 mil aí que ficou meio que a descoberto, sendo que, pelas incongruências da declaração dela, como eu falei, né, ela declarou uma coluna inteira zerada em 2004, que foi o ano da aquisição do imóvel. Quando ela foi declarar em 2005 esse imóvel, ela declarou 3.500.000, e 30 de dezembro de 2005. Então, o que foi que a fiscalização fez aqui? Ó, tem uma escritura dizendo que você comprou por 1 milhão. Vou dizer que você comprou por 1. Você está dizendo que colocou o imóvel por 3.500.000, então esses 2.500 aqui são melhorias. Melhorias, e aí ficou descoberto. Então, a defesa da recorrente vai muito em cima disso. Né? Então, o que aqui na impugnação ela falou? Que não entra desintimações por residio e outro endereço, beneficiário de 15 mil é seu filho e não ela, da pensão alimentícia, né? O recebimento da Secretaria Municipal de Finanças no valor de 9.883 corresponde à devolução do valor pago a título de TBI. Quanto à variação patrimonial, ela afirma que cometeu um equívoco, deixou de fornecer alguns dados na declaração, pois possuía em 31 de 12 de 2004 o valor de 112 mil junto ao Banco de Boston, devendo tal valor ser considerado para diminuição da variação patrimonial descoberto. E sobre o ano 2005, afirma que esse valor, lá em dezembro, decorreu de enorme equívoco da impugnante, pois adquiriu em maio de 2004 o imóvel por 1 milhão, sendo 600 mil através de cheque e 400 mil da ação em pagamento, como já tinha verificado a autoridade fiscal, tendo inserido a declaração imóvel pelo valor de 3.500.000, que não tem qualquer relação com a transação do imóvel. E o auditor fiscal considerou a diferença
como relação de benfeitoria, sendo que tal presunção não tem qualquer base comprobatória, tal, afirma que esse valor, o correto era de 1 milhão e não 3.500, 3 milhões e 500. Como se ela estivesse botando para ela o erro. A DRJ julgou procedente o lançamento. No recurso voluntário, ela apresentou novos cálculos de variação patrimonial descoberto do período fiscalizado, alegando erros, de fato, por não ter sido computado o saldo inicial de caixa e o lucro distribuído, bem como o erro do valor do imóvel na declaração de bens. Também alega que a fiscalização deixou de computar os rendimentos isentos e os não tributáveis decorrentes dos juros distribuídos, assim como juros de capital próprios, enfim. Alega que nunca teve vínculo empregatício com a Prefeitura do município de São Paulo e que essa provavelmente, ao elaborar a declaração, o informe, né, de pagamentos, errou no código 0588, ao invés de classificar como devolução do ITBI. Reafirma que o valor de 15 mil é rendimento pertencente a seu filho, a pensão alimentícia. Volta a alegar erro de fato ou erro material na elaboração da planilha. E, no mérito, reitera os argumentos já apresentados durante a peça recursal, sobretudo aquela questão do 2 milhões e 500 para fins de benfeitoria no imóvel. Então, o que é que eu entro? Entrando no voto aqui, eu entendo que apenas parte dos argumentos podem ser apreciados nessa instância, uma vez que a recorrente inovou nas alegações de defesa quando comparadas com os argumentos relevados da DRJ, especificamente no que se trata o acréscimo patrimonial descoberto. Diversos argumentos trazidos no recurso não estão contidos na decisão recorrida, simplesmente porque não foram levados à apreciação da autoridade julgadora. Então, eu analiso de forma didática aqui ao longo do voto, né? Sobre o APD, como eu falei, né, um dispêndio de 1 milhão em abril de 2004 resultou no APD de 526 mil, um dispêndio de 2 milhões e 500 em dezembro de 2005 resultou nesse APD 2 milhões e alguma coisa também em dezembro de 2005. Analisando com mais atenção a verificação, é possível constatar que a recorrente havia declarado, em sua declaração de ajuste anual, nos anos 2005 e subsequentes, a aquisição do imóvel situado na rua Bueno de Andrade, número 534, pelo valor de 3 milhões e 500. Quando intimada para falar sobre a aquisição do imóvel, a recorrente não se manifestou. A fiscalização, por iniciativa própria, obteve cópia da escritura pública, que comprei em abril, né, por 1 milhão, e a aquisição do imóvel foi lançada como dispêndio no mês de abril de 2004, ante a data informada na escritura pública, ao passo que as supostas benfeitorias foram lançadas em dezembro de 2005, a fim de espelhar o valor declarado pela própria contribuinte nesse período. Após o lançamento, informou que tal valor decorreu de erro, a recorrente, e que apresentou declarações retificadoras até o exercício 2009 para corrigir o suposto erro. Que em todas as declarações o valor do imóvel estava por 3 milhões e 500. A DRJ não aceitou o argumento e, enfim, né, eu fiz essa breve consideração para entrar justamente. Primeiro, analisar o APD de abril de 2004. O saldo a contribuinte argumenta que a fiscalização deixou de computar diversas origens, né, como o saldo inicial de 2 milhões e 377 mil, saldo inicial de caixa, e lucros distribuídos por uma empresa de 1 milhão 909. Junta uma série de documentos aqui, mas eu afirmo que essas razões não foram levadas à apreciação da RJ. Ela simplesmente alegou sobre 2004 que possuía 112 mil junto ao Banco Boston e que tal valor poderia ser utilizado para bater o APD. E aí eu demonstro que isso ficou claro, que ela pleiteou a diminuição, é o termo que ela usa na impugnação dela, e não a exclusão do APD, né? Que essa foi a única questão levada para a impugnação e que não foi objeto de recurso, não foi reafirmada. E ainda que fosse, não caberia analisar assim, porque o extrato dela mostra que ela tinha 112.031 em dezembro de 2004 e não em abril de 2004. Então, eu aqui, sobre essa questão de trazer novos argumentos de defesa, tal, mesmo se tratando de uma situação que ela recorreu, mas com novos argumentos, eu menciono o voto aqui do ilustre conselheiro Sávio, né, que ele menciona isso sobre as questões que são trazidas devolvidas ao recurso, né, à nossa apreciação. Portanto, tendo que não merece ser conhecidas as razões recursais apresentadas desse tópico por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da RJ. Sobre o dispêndio de 2 milhões e 500 em dezembro de 2005, alega retificação de declaração. Ele informa que, como mencionado acima, a controvérsia a ser resolvida por essa turma é apreciar a validade da inclusão do dispêndio de 2 milhões e 500,
tendo em vista que esse valor foi extraído exclusivamente da declaração da contribuinte, por sua vez foi posteriormente retificada. Eu falo sobre a retificação da declaração, né, o artigo 147 do CTN, embora seja um prerrogativo do sujeito passivo, ele apenas pode fazê-lo caso comprove efetivamente a existência de erro, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido. Ademais, apenas é possível para recorrer à retificação de declarações antes do lançamento fiscal. Se invoca a súmula 33 do CAF, de que a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz qualquer efeito sobre o lançamento de ofício. No presente caso, a retificação apenas foi realizada após o início do procedimento e que atrai a aplicação daquela súmula que eu já mencionei. A retificação poderia ser admitida caso comprovado efetivo erro de preenchimento da contribuinte. Contudo, o fato de a recorrente incluir o valor de 3 milhões e 500 em sua declaração relativa ao ano calendário 2005 e manter esse valor até o ano calendário 2008 demonstra que a atribuição do valor não decorreu de erro. Entendo que não há justificar a manutenção do mesmo erro de preenchimento por 4 anos seguidos. Dessa forma, é evidente que não se tratou de erro, portanto, não é possível a retificação da declaração nesse momento processual. Por conta disso, entendo que o simples fato de ter havido retificação da declaração não extingue o dispêndio indicado pela própria contribuinte da DAA, já que, como exposto pela fiscalização, o imóvel foi considerado como adquirido por 1 bilhão em abril de 2004 e declarado por 3 milhões e 500. Então, 2 milhões e 500 foi considerado como dispêndio em dezembro de 2005, pois representa a situação menos onerosa para o contribuinte, né? O mês menos oneroso para ele haver um dispêndio no ano. Em seu recurso, ela afirma que a fiscalização deixou de computar diversos recursos e origens, como o saldo inicial de caixa, os lucros distribuídos pela empresa Brasanitas, a diferença de 260 mil correspondente aos demais juros de capital próprio. No entanto, assim como ocorreu em relação ao tópico anterior, tais razões de defesa não foram levadas para apreciação da autoridade julgadora em primeira instância, quando a impugnação apresentada pela recorrente. Enfim, então, sendo assim, pelos motivos já expostos, entendo que não merece ser conhecidas essas razões recursais envolvendo esse início de caixa, né? Saldo inicial de caixa. Portanto, deve ser mantido a partir de dezembro de 2005. Sobre a omissão de rendimentos recebidos sem vínculo empregatício, que ela alega ser o estorno de TBI, não ficou comprovado isso, né? Ela limita-se a afirmar que os valores são decorrentes de pedir restituição de TBI, mas a recorrente não apresenta nenhum documento para corroborar suas alegações e tampouco a ausência de provas documentais. Deve prevalecer a informação constante do informe apresentado, porque o informe fala um código, eu esqueci de mencionar aqui, né? Vou até colocar depois, porque o código é justamente esse, né? Rendimentos tributáveis, tal, o código lá que ele menciona no informe de rendimentos. Sobre a omissão de rendimentos de pensão alimentícia, eu até entenderia que poderia ser um valor atribuído ao filho dela, que não está declarado como dependente, sendo que em nenhum momento ela trouxe aos autos nenhuma comprovação de que o rendimento pertencia ao filho. Não foi apresentada decisão judicial para corroborar os argumentos. Então, como bem disse a DRJ, né, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. E da multa isolada eu estou afastando, né, com base na súmula 147 do CAF, porque esse lançamento diz respeito ao calendário de 2004. Então, a partir de 2007 é que pode ser lançada essa multa concomitante, a multa isolada, né, pela ausência de recolhimento de carne de leão. Portanto, eu dou parcial provimento apenas para afastar essa multa. Senhores, considerações? Bom, estava, Rodrigo, lendo aí, eu estava tentando achar, e tem algum lugar que fala que a retificação da declaração pode ser efetuada a qualquer tempo, e quando ela vise reduzir tributo e tal, tem que demonstrar o erro e tal. Então, tem uma legislação, eu não consegui achar aqui Não na é lá correria. pelo 800 e alguma coisa do RI, não, presidente? Eu fui lá, inclusive, nesse 800 alguma coisa, mas não está lá, não. Até um formato antigo esse do RI, né? Que você pedia, demandava autorização, cabia recurso contra a negativa, enfim, mas perfeitas as considerações. E eu até lembrei de uma coisa agora,
porque no finalzinho o conselheiro relator trata da súmula CARF relativa para fim de exoneração da multa lançada em decorrência da multa isolada, né, por falta de recolhimento carnelião. E aí me lembrou, eu já estou voltando no processo anterior do Rodrigo, em que ele tratava da prescrição intercorrente e fazia algumas considerações, porque o contribuinte puxava a lei tal, não sei o quê. Nós tivemos... E aí, para lembrar que, por um acaso, foi um caso exatamente que tratou, que ficou entre o Rodrigo e eu, e a presidente, presidente da sessão, ela que nos alertou para facilitar até a nossa vida, porque a ideia da súmula é racionalizar o trabalho. Eu não vou ficar trabalhando uma coisa que a gente está reiteradamente, vamos definir uma posição. E no caso de aplicação de súmula, assim, para fins de racionalidade do tempo e também por questão processual, para evitar qualquer dúvida possibilidade de recurso no meio dessa história, seria o suficiente só citar a súmula. Prescrição intercorrente. O contribuinte questiona prescrição intercorrente, mas o tema não merece maiores considerações, porque já foi objeto de súmula, cita a súmula e acabou. E vamos seguir, porque senão a gente abre uma outra linha, e a discussão com ela foi exatamente no sentido de numa situação parecida, mas que na hora de botar lá na ementa, a gente esqueceu de colocar, apontar na ementa, e aí o contribuinte entra com recurso voluntário especial, a decisão está alinhada ao preceito da súmula, não cabe recurso especial, mas quem estava fazendo a minuta da análise de admissibilidade acabou não observando esse detalhe, que aquilo era conteúdo de súmula e tal, e estava dando seguimento ao recurso voluntário. Então, era só por questão processual, por racionalidade do nosso tempo mesmo, a gente conversou sobre isso, eu estou dividindo isso com todos vocês, até porque temos o colega Fernando aí que vai estar começando aí nos seus trabalhos. E é isso. Senhores, considerações, conselheiro relator apenas afastando, dando provimento parcial. Está conhecendo em parte, né, Rodrigo? Desculpa, presidente, é isso mesmo. Conhecer em parte, e na parte conhecida dá para achar provimento. Ok, conhecendo em parte e não conhecendo. E não conhecer em parte, né? Porque não faz parte do litígio, na parte conhecida, e dá provimento parcial. Para afastar a exigência da multa isolada pela falta de recolhimento carnelião. Senhores, Daniel, como vota? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho. Flávio? Acompanho, presidente, só com a ressalva aí para o conselheiro Rodrigo retirar o pronome de tratamento, que ele colocou ali, o ilustre conselheiro Salomão, só para tirar o ilustre, tá? Que eu que aprendo com você. Eu não concordo, não. Eu acho que isso aí tem que ficar e a gente poderia até acrescentar um pouco mais, mas enfim. Um excelentíssimo aí, né? Magnânimo. Mas acompanho o conselheiro, presidente. Ok, perfeito. Conselheira Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim acordo mesmo colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos de extremo litígio administrativo instaurado com a impugnação lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, dá provimento parcial do recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado a título de multa isolada pela falta de recolhimento carnelião. Processo seguinte, Maria do Socorro Oliveira Contrucci. Por favor, conselheiro Rodrigo, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Vamos lá. Acho que outra PD também. Deixa eu ver. Outra PD. Caso de recurso voluntário, decisão da DRJ julgou procedente lançamento, decorrente de APD, no calendário 2013-2004, e omissão de rendimento recebido por pessoa jurídica em 2003. Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o termo de verificação fiscal, em todo o período objeto da ação fiscal, o contribuinte entregou declaração de ajuste anual em conjunto com o cônjuge. E, com base no artigo 8º do Decreto 3.000, do Regulamento de Imposto de Renda, e artigo 124, inciso 1 do CTN, os rendimentos omitidos por um tornam o outro corresponsável, motivo pelo qual o cônjuge da recorrente
se tornou responsável solidário pelas infrações apuradas. Bem, seguindo aqui sobre o tema, né, o tópico Comissão de Rendimentos Tributáveis, o que é que ele alegou? Algumas coisas eu não mencionei aqui, né? Mas, mediante análise de documentos trazidos na resposta a intimações, a fiscalização verificou cópia da escritura de compra e venda em junho de 2003, referente ao imóvel fazenda denominados Bertioga, e cópia dos seguintes cheques na conta número tal do BBV, emitidos pela pessoa jurídica Franco Oliveira Advogados Associados, empresa da qual a recorrente é sócia. E aí uma série de cheques, no valor de 800 mil. Após análise dos documentos, a autoridade fiscal constatou que Sérgio Azevedo Junqueira, que consta como outorgante vendedor na escritura de compra e venda, assistido por sua mulher Cláudia Maria Caldas Junqueira, a recorrente e seu cônjuge constam como outorgados compradores, e a operação se deu justamente pelo preço de 800 mil por meio dos cheques acima especificados. O extrato da bancada Franco Oliveira Advogados demonstra que os cheques foram compensados. Ou seja, os cheques mencionados emitidos pela pessoa jurídica foram utilizados para pagamento de aquisição de imóvel por parte da contribuinte. No entanto, apenas o cheque de número 1570, de 50 mil, consta lançado no razão analítico individual da empresa na conta lucros distribuídos a Maria do Socorro, que é a recorrente. Pela análise da referida conta, os demais cheques, que totalizam 750 mil, não foram contabilizados como distribuição de lucros. Então, que essa aquisição do imóvel representa um benefício concedido pela empresa sócia, motivo pelo qual foi efetuado o lançamento com base no artigo 55, inciso 4 do Decreto 3.000. E a variação patrimonial descoberta. Mediante análise dos documentos trazidos na resposta às intimações, descritos nos anexos florestais, a fiscalização elaborou o demonstrativo mensal de fluxo, florestais relativo aos anos 2003 e 2004. Constatou a seguinte variação patrimonial descoberta nos meses e valores indicados na tabela abaixo. No mais, a fiscalização segue informando o procedimento de investigação por ela realizado para alcançar a comprovação do acima exposto, os quais se encontram sintetizados abaixo. Aqui eu acho que eu vou ler um pouco, se eu marquei, porque vai ser importante. Os lucros e dividendos declarados pela contribuinte nesses exercícios coincidem com aqueles informados na DIPJ pela Sociedade Franco Oliveira Advogados. No entanto, não houve comprovação da efetiva transferência desses montantes para a pessoa física, condição indispensável para que tais valores fossem considerados como recebidos. Os livros contábeis, a interessada não disponibilizou as cópias integrais dos livros 5 e 6, mas apenas cópia de algumas folhas, que foram analisadas em conjunto com a DIPJ, concluindo a auditoria que o valor lançado na conta lucro distribuídos a Maria do Socorro totalizam 3 milhões e 500, mesmo o valor do DIPJ e da declaração de ajuste da contribuinte do exercício 2004, ano 2003. Ocorre que foi verificado que nessa conta constam lucros distribuídos para outros sócios e lançamentos de um cheque de 10 mil em duplicidade. Ou seja, na mesma conta que é lucro distribuído para ela, a fiscalização observou vários também lucros a outros sócios, esse valor em duplicidade, então entendeu que tinha um caso a ser melhor esclarecido. No ano calendário de 2004, os valores lançados na razão analítica individual, conta lucros distribuídos ao Maria do Socorro e na conta lucros acumulados, cujo histórico refere-se a contribuinte, totalizam 732 mil, mesmo o valor do IPJ e da declaração de ajuste. E para tentar identificar o efetivo recebimento dos valores declarados, a auditoria fiscal analisou todas as cópias de cheques apresentados relacionados no TVF, constatando que apenas o de número 1784, em outubro de 2003, é nominal Maria do Socorro, e que o cheque de número 1570, no valor de 50 mil, que foi aquele para aquisição do imóvel. Os demais cheques são nominais a terceiros, não tendo a contribuinte, apesar de intimada, para tanto, comprovado o efetivo recebimento de tais valores e a forma de recebimento. A fiscalização acatou os cheques cujo histórico possibilita a identificação da contribuinte e de seu cônjuge como beneficiários, sendo considerados ainda os cheques nominais a terceiros cujo histórico também demonstrou a transferência para Maria do Socorro e Luiz Carlos. E por falta de comprovação do efetivo recebimento, parte dos valores declarados no lucros e dividendos não foi considerada como recurso de origens. Em relação às dívidas e ônus reais, informadas na declaração de ajuste, relacionou a fiscalização
aqueles não considerados por falta de apresentação de documentação comprobatória dos valores e da sua quitação. Na impugnação, a recorrente alegou que, quando a contribuinte adquire a fazenda Bertioga, apesar dos cheques estarem especificados na escritura e na contabilidade, constarem como lucro distribuído à contribuinte e a seus 2 sócios, irmãos dela, entende que tais pagamentos perderam aquela natureza. A condição indispensável relatada pela fiscalização de que seja comprovado o pagamento ou crédito do lucro distribuído ao sócio não tem previsão em lei. Em inúmeras ocasiões, a contribuinte determinou que os valores fossem sacados diretamente do caixa, falando do cheque já. Em inúmeras ocasiões, ela determinou que o valor fosse sacado do caixa diretamente e entregues a ela em espécie. Estes cheques foram sacados principalmente por sua irmã Maria Gorete da Silva Oliveira, sócia da empresa e responsável pela administração do escritório, e em outras ocasiões por funcionários encarregados de tal procedimento, que eles agiram por conta e ordem dela, e de sorte que é a fiscalização quem deve provar que os recursos não foram entregues à impugnante. A aquisição da Fazenda Bertioga também parte dos fatos incontroversos, mas a digna fiscalização desvirtuou para impor tributo absolutamente indevido. Todos os valores estão devidamente registrados, como faz prova o razão analítico da fonte pagadora. O que ocorreu é que os outros sócios emprestaram sua parte naquela distribuição à impugnante, e nas distribuições seguintes os valores foram devolvidos. O fato de os outros sócios destinarem sua parte à impugnante não altera a natureza dos rendimentos. Basicamente, foi esses os argumentos de defesa. A DRJ julgou o procedimento de lançamento. No recurso voluntário, ela alega que a compensação de cheque depositado em conta corrente, o saque do cheque e a utilização direta do cheque para aquisição de bem imóvel não tem o poder de desqualificar tais valores como sendo distribuição de lucro. Após relembrar o vínculo familiar existente entre as pessoas que realizaram os saques e que os 3 irmãos são sócios da mesma sociedade, questiona se foi realizada a opção entre eles de ceder os lucros distribuídos à irmã e, no período seguinte, realizar a compensação, o que, nessa situação, desqualificaria a natureza dos valores. Afirma que, para a realização de qualquer saque do cheque, é obrigatório que o mesmo seja nominal ao portador. É obrigatório que o mesmo seja nominal ao portador, ou seja, a pessoa que está indo no banco sacar o cheque, não se confundindo com o beneficiário dos rendimentos. Enfim, foram esses basicamente os argumentos de defesa. No mérito, introduzindo sobre a questão do APD, eu informo que o lançamento foi efetuado com base na presunção de que houve omissão de rendimentos caracterizada por dispêndio e volume superior à disponibilidade econômica, conforme fluxo financeiro, mensal, cito as folhas. Não há um dispêndio específico que tenha gerado o APD, mas sim uma série de gastos rotineiros mensais, sobretudo com cartões de crédito que não estão respaldados pelos recursos considerados. Algumas operações tiveram um dispêndio fora do comum, né, em relação aos demais meses. Foram a compra do automóvel Toyota em outubro de 2003, por 72.900, que a diferença de 80 mil em maio de 2004 para a compra do automóvel Mitsubishi foi compra por 195 e o veículo anterior dado de entrada de 115, e o dinheiro declarado em espécie no final de dezembro de 2004 de R$500 mil. Foram as 3, assim, situações que fugiram mais do padrão. O resto era tudo mais gasto com cartão de crédito mesmo. E, em sua defesa, a recorrente se limita a argumentar que todos os seus lucros declarados deveriam ser considerados no fluxo financeiro. Afirma que a fiscalização não foi diligente na sua investigação, posto por se tratar de empresa familiar, foi celebrado um acordo de adiantamento de lucros dos 3 a favor dela, que seriam posteriormente compensados. Ademais, os cheques que representavam seus lucros eram sacados por terceiros, razão pela qual os títulos de crédito não eram nominais a ela. No seu entendimento, tal fato não modificaria a destinação do recurso, pois ela era a real beneficiária dos valores. Chama a atenção para o fato da despesa de 800 mil com a compra do imóvel Fazenda Bertioga em junho de 2003, não ter contribuído, eu chamo a atenção no caso, né? Não ter contribuído para o APD, pois os recursos para tal aquisição foram considerados no fluxo financeiro, 150 mil de lucros e 750 mil decorrem de omissão de rendimentos, que já é objeto de item específico. As razões de defesa em relação à omissão de rendimentos se confundem com as justificativas apresentadas em relação ao APD.
E aí eu concluo que não merece prosperar essas alegações de defesa, concluo não, né? Inicio falando isso, porque como pontuado, trata-se de lançamento efetuado por presunção, ou seja, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos rendimentos utilizados nos dispêndios efetuados e não o fisco fazê-lo. A recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a operação realizada, né? A operação, no caso, que ela disse o acordo entre os sócios, dizer que os lucros de um era lucro dela, que ela vai compensar depois. Eu, assim, falo uma série de questionamentos. Onde é que está esse documento que comprova a operação, esse acordo, o documento contábil subsequente, demonstrando o pagamento dessa dívida, o balanço subsequente, enfim, nada disso. A fiscalização, por diversas vezes, solicitou os extratos bancários da recorrente, contudo, nada foi apresentado. Os únicos documentos apresentados foram cheques nominais a terceiros, os quais a recorrente afirma que eram somente sacados pelos portadores, sendo os respectivos valores repassados a ela. Contudo, entendo não ser suficiente a afirmação da recorrente por estar desacompanhada de documentação comprobatória robusta, ou seja, meras informações prestadas em declarações de pessoa física não podem ser aceitas pelo simples fato delas coincidirem com informações prestadas pela pessoa jurídica em suas respectivas declarações e contabilidade, sobretudo quando a pessoa física é sócia proprietária da pessoa jurídica em questão. Ao identificar na contabilidade da empresa os cheques eram utilizados para distribuir supostos lucros à recorrente e eram, na verdade, nominais a terceiros, caberia à recorrente comprovar que ela foi a efetiva titular do valor e não simplesmente alegar que seria dever da fiscalização provar que os recursos não lhe foram entregues. Ao contrário do que afirma a recorrente, a autoridade fiscal comprovou que os valores não foram pagos ao recorrente, pois apontou nessas folhas 321 a 322 os diversos cheques que foram, na verdade, nominais a terceiros. Esse fato já demonstra que os valores não foram destinados à recorrente. Caso pretendesse comprovar que, na realidade, os valores foram sacados por esses terceiros e lhes foram entregues posteriormente, como alega, caberia à recorrente trazer prova irrefutável de sua alegação, né? Nem extrato bancário ela trouxe aqui para mostrar, enfim, um depósito de dinheiro, nada. A fiscalização se desincumbiu, sim, do seu ônus de mostrar que os cheques não podem ser considerados como pagos à recorrente, pois nominais a terceiros. Qualquer outra destinação dos valores representados pelos cheques demanda comprovação cujo ônus é de quem faz a alegação, ou seja, a recorrente. Cito o artigo 142 para demonstrar que é devido à autoridade fiscal fazer o lançamento, né, sob pena de responsabilidade funcional, e cabe ao sujeito passivo apresentar a comprovação de fatos impeditivos, modificativos e exigivos do direito do fisco, e como bem observou a autoridade julgadora em primeira instância, nenhum dos cheques, sejam aqueles relacionados no termo de verificação, sejam aqueles integrantes da planilha acima, tem como beneficiária a contribuinte atuada, mas sim terceiros, sejam outros sócios ou não. Há, inclusive, cheques sem destinação do beneficiário, ilegíveis e outros destinados a outra pessoa jurídica. Estes documentos fazem prova apenas de que a empresa realizou pagamentos por meio de cheques, mas não de que os valores foram aferidos pela interessada, não possuindo força probatória suficiente para comprovar a pretensa distribuição de lucros. Documentos hábeis, para tanto, seriam os que atestassem as transferências de recursos das pessoas jurídicas para a pessoa física, coincidente em datas e valores com lucros distribuídos, ou seja, os que efetivamente comprovassem a saída de recursos da empresa e o recebimento destes pela autuada. E volto a afirmar, o saque de cheque nominativo a terceiro representa rendimento em favor deste. Eu tenho até um julgamento do mês anterior que eu mencionei isso. A alegação de que o terceiro seria mero intermediário do valor sacado por agir como representante do real detentor da quantia demandaria prova do contribuinte acerca da destinação. Até porque, como bem pontuou a autoridade fiscal, se o cheque nominal a terceiro representar, na realidade, uma despesa pessoal do recorrente, tal valor entrará no fluxo de caixa como dispêndio e, enfim, vai acabar dando na mesma, né? Ela, além de demonstrar que o valor era dela, ela tem que demonstrar que não gastou, talvez. Porque, senão, se for um valor dela, mesmo sendo lucro, mas para pagar alguma despesa, ele entraria como lucro, mas depois entraria como dispêndio. Então, por todas essas alegações, eu nego o provimento aqui ao recurso voluntário. Senhores, considerações? O que me chama mais atenção é o argumento de que os valores seriam de lucro distribuído para outras pessoas que foram repassados para ela mantém a natureza do rendimento. Não tem a menor... Não tem, né? Né? Ele é um rendimento, é distribuição no lucro para
o beneficiário. E para ela é outra coisa, o pagamento de alguma coisa, ou empréstimo, Um sei lá, empréstimo, uma coisa assim, exato. tem que documentar. E não são valores relevantes, né? Senhores, considerações adicionais? Conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Como vota conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Conselheiro Douglas? Acompanhe, presidente. Marita? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanhe. Fernando? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário formalizado no processo da contribuinte Maria do Socorro Oliveira Contucci, processo final 2008, 52, item 125 da pauta. Próximo processo é um recurso de ofício, do contribuinte Cheng Liu Tzu. Não consigo ler o restante. Cheng Liu. Relatoria do conselheiro Douglas, por favor, conselheiro, fique à vontade. Tá. Esse aqui é um recurso de ofício de um imposto de renda daquelas... Banestado, né? Beacon Hill. Bacon Hill, né? A decisão da DRJ cancelou o auto, julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito. E aí houve recurso de ofício, e o recurso de ofício não supera o valor de alçada da súmula CARF número 103, lá, na verdade, da portaria MF 63. Ok. Tá? Basicamente é isso. Senhores, conselheiro relator, em razão do limite de alçada, não conhecendo do recurso voluntário, Recurso de ofício, presidente. do recurso de ofício. Alguém quer fazer alguma consideração? Já olhei aqui, o crédito realmente é bem inferior aos 2,5 milhões, que é a atual regra. Como vota Daniel? Acompanho. Guarita? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanhe. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim no processo 126, acordo membro do colegiado por unanimidade de votos e não conhecido do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Processo seguinte, item 127, Ari Rodrigues Júnior. Por favor, conselheiro Douglas. Esse processo aqui, o contribuinte recebeu rendimentos de pessoa jurídica e não declarou. Recebeu rendimento de 2 empresas e não declarou. Uma delas ele reconheceu, a outra está discutindo. E aí ele alegou que, na verdade, o nome dele é Ari Rodrigues Júnior, o nome do pai dele é Ari Rodrigues. Ele alega que teria havido um erro, o pagamento foi feito para o pai, mas indicaram, na hora que a empresa foi fazer a DIRF, indicou o CPF dele. Essa é a questão aí. Ele apresentou recurso, que reiterou o argumento de que os valores foram recebidos por seu pai e que a empresa indicou o seu CPF por equívoco. Então, vamos lá, já passo ao voto. No caso em discussão, nos presentes autos, de fato, verificamos que o pai, Ari Rodrigues Gonçalves, pai do contribuinte, hora recorrente, declarou o valor de R$ 14.600, conforme consta a folha 20. Então, é a cópia da declaração lá, o pai indicando esse valor. Por outro lado, na declaração de imposto de renda, na fonte, na DIRF, com o CPF do contribuinte Ari Rodrigues Gonçalves Júnior, que é o filho, e na DIRF do seu pai constam valores diversos, a folha 50. Então, tem uma DIRF em nome do pai
em valores diversos dos aqui autuados. Nesse sentido, deve ser aplicada a decisão recorrida com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir. Assim sendo, a pretensão do impugnante de atribuir os rendimentos ao seu pai, senhor Ari Rodrigues Gonçalves, não pode ser aceita, tendo em vista que a fonte pagadora Total Alimentos também informou rendimentos em nome de Ari Rodrigues Gonçalves e os valores por ele declarados não são coincidentes com os rendimentos por ele recebidos e com o rendimento objeto do lançamento em questão, motivo pelo qual o referido rendimento foi corretamente tributado. O contribuinte limitou-se a alegar que a empresa fez a DIF retificadora de que para os julgadores consultarem o teor. Trouxe também declaração da empresa afirmando que houve um equívoco, tal, mas não trouxe a retificadora da DIF. Então, nesse sentido, eu estou negando o provimento, presidente, por falta de comprovação. Senhores, considerações? De fato, ambos receberam rendimento na mesma fonte, né? Aparentemente, os dois recebem da mesma fonte, né? A folha 48, folha 50. Acho que para afastar isso aqui, só se ele trouxesse os contra-cheques, enfim, alguma coisa para mostrar que esse 14.600 era do pai, não dele. Como os dois recebem, fica. Se o pai também não recebe. O pai declarou certinho, né? 14.600 com 285,60. O pai declarou, não foi? Está em folhas 20. Então, mas na DIF do pai, o valor não bate com esses 14.600. Tem um outro valor lá, tem valor diferente. O do pai é 6.500, né? O comprovante de rendimento do pai não veio, né? Não. Embora seja documento do pai, né? Mas ele já trouxe a declaração. A gente não sabe qual é a relação deles com a empresa. Pode ser uma relação até normal. Pai e filho trabalham juntos e operam regularmente com a empresa tal. Enfim, conselheiro, ela está negando provimento a recurso voluntário diante pelo menos precária aí, né? Falta de comprovação precária aí do argumento do contribuinte de que os rendimentos teriam sido declarados pelo pai, em razão de que há informações de imposto de renda retido na fonte para o pai também, que são incompatíveis com os valores lançados aqui nesse documento, nessa autuação. Então, como vota Daniel? Acompanho. Clarito? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Ok. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim o processo do senhor Ari Rodrigues Júnior, item 127, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento voluntário. Processo seguinte, Fernando Lima Martins, por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Esse caso aqui é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho com vínculo empregatício. O contribuinte recebeu um valor em reclamação trabalhista com denominação indenização, declarados pelo contribuinte como isentos e não tributáveis. Ele apresentou a impugnação, o contribuinte informa que os valores foram lançados nos campos próprios, conforme o comprovante de rendimentos e anexos emitidos pela fonte pagadora. A decisão da DRJ foi no seguinte sentido: julgou o lançamento procedente
e a própria decisão extinguiu o crédito tributário por força da remissão. Em face da remissão prevista no artigo 14 da Lei 11.941, o crédito tributário em questão não será cobrado. O contribuinte apresentou recurso voluntário em que requereu reconhecimento da decadência no lançamento e reconhecimento do direito creditório do valor apurado na DIRF de 2002, entregue naquele ano, no valor de... Ele quer uma restituição de R$ 1.349,64, acrescido Selic. Então, passo ao voto. Com relação à decadência, aquela questão do fato complexivo, conforme se verifica dos autos, houve pagamento de imposto de renda, conforme se constata da declaração do contribuinte, mais especificamente folha 42, então estou aplicando 150. Contando-se o prazo para o exercício de 2001, a data inicial do prazo de decadência é 31 de 12 de 2001, e verifica-se que o prazo final para lançamento é 31 de 12 de 2006. O contribuinte foi cientificado em 16 de 1 de 2007, fora do prazo de 5 anos, de modo que procede sua alegação. Eu estou dando parcial provimento para reconhecer a decadência, mas não, eu estou negando provimento com relação a essa questão da restituição, né? Porque eu estou partindo da premissa de que esse valor não é reconhecido como um pagamento indevido, né? Porque se cair o lançamento, eu vou dar a declaração original dele, né? Mas Deixa eu ver aqui. Tem um imposto restituído de 1.349, eu acho. A declaração original. Pelo menos eu estou vendo foi 17. Eu estou na dúvida aqui. Só um minuto. Folha 13. Entendi, é isso mesmo, Rodrigo. Tem razão. Então, vou dar provimento, então. Tem o que, Rodrigo? Eu perdi essa informação que você falou. Na declaração dele, ele já original, né? Ele já pleiteava a restituição de R$ 1.349,69. Aí eu acho que é o que ele está pleiteando agora no recurso voluntário. Essa restituição. Aí, reconhecendo a decadência, volta a declaração original dele, né? Se não tiver nada que a gente aponte como intenção do contribuinte, corrigir, de acertar lá em cima da hora e tal. Mas foi de retificadora, eu não me liguei nisso. A declaração dele original, tá aqui, folha 13, foi entregue a 29 de abril de 2002, foi no prazo. Ok. Exercício 2002. Ok. Senhores, conselheiro, eu estou dando provimento a recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma consideração? Dando provimento a partir do reconhecimento da extinção do crédito tributário lançado pela decadência. Senhores, então, como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Francisco? Também acompanho.
Conselheiro Sávio. Acompanho, presidente. Conselheira Débora. Acompanho. Conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator. Assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, Adelar Bertuol. Vamos lá. Processo de minha relatoria. Se eu lembro aqui o que é isso. Contencioso tem origem auto de infração, em que se identificou rendimentos recebidos de pessoa física sujeita a carnê-leão, omissão de rendimento, trabalho sem vínculo empregatício, em razão da citada identificação de omissão de rendimento, considerando que os valores emitidos estavam sujeitos a recolhimento, foi exigida a multa isolada, ciente do lançamento. O contribuinte apresentou a impugnação, a DRJ entendeu parcialmente procedente, reduzindo lá eu já nem lembro aqui, em síntese, eu escrevi, detalhei, estou tentando lembrar aqui, mas está escrito aqui. Em síntese, o julgador de primeira instância reduziu o percentual da multa isolada de 75% para 50%, ciente do acordo, o contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, eu conheço do recurso. O contribuinte apresenta suas inquietações em síntese, reiterando argumentos já expressos na impugnação ao lançamento, estruturando sua defesa nos tópicos abaixo, de rendimentos considerados em duplicidade. Sustenta a defesa que a autoridade autônoma considerou no lançamento valores em duplicidade, já que incluiu na base de cálculo do tributo lançado valores que foram informados por pacientes de sua DIRPF, quando tais despesas teriam sido pagas à Fundação Abramo Rondon. Na verdade, isso aqui eu estou começando a lembrar, é um médico que teve algumas movimentações lá e tal, ele acabou recebendo rendimentos, e aí ele, por hora, recebia direto das pessoas físicas, por hora recebia por intermédio de uma empresa qualquer. E que teria repassado ao recorrente os honorários devidos, quais foram devidamente declarados no campo de rendimentos tributários. A peça recursal apresenta a relação dos valores que foram considerados em duplicidade. Aí ele coloca aqui, da análise dos elementos contidos nas folhas tais e tais, verifica-se que, em parte, tem razão recorrente, pois os elementos juntados aos autos, em particular, folhas tais, que eu cito aqui, indicam que houve autorização do paciente para que os valores fossem descontados em folha de pagamento, que afasta a acusação fiscal de recebimento de valores diretamente dos beneficiários. Ou seja, a fiscalização partiu de valores declarados por contribuintes que tinham falado que tinham pago a ele, e ele consegue trazer informação de que os valores teriam sido descontados em folha para passar para essa outra pessoa jurídica que faria o repasse para ele. Então, eu consigo identificar para esses itens aqui, né? Indicam que houve autorização do paciente para que os valores fossem descontados em folha de pagamento e que afasta a acusação fiscal de recebimento de valores diretamente beneficiários, sendo razoável conceber que tais valores estão contidos no montante declarado como recebido da Fundação Rondon. Fica ressalvado que o valor apontado pela defesa como tendo sido considerado em duplicidade relacionada ao documento de folha 979 é inferior ao valor apontado na relação, supre ainda que a despesa de tal paciente tenha tido despesas outras consideradas no lançamento, como a defesa assim surge, especificamente em relação aos recibos da folha que aponta, não cabe a este relator avaliar questões que não teriam sido suficientemente contestadas pela defesa, assim deve-se considerar exclusivamente o valor elencado no documento de folha 979. Ainda assim, a argumentação relativa a despesas, né? Vou corrigir isso aqui, que eu coloco relativa 2 vezes, ao recibo número tal, não pode ser abolido, e a questão de prova aqui, né, por não haver indicação em tal documento da instituição autorizada a promover o tal desconto em folha, ou seja, antes a Fundação Rondon podia fazer o desconto em folha, nesse caso tem autorização de desconto, mas não se sabe quem fez o desconto, eu não consigo saber se foi a Fundação para dizer que esse valor está dentro do valor declarado pelo contribuinte como recebido da Fundação. Dessa forma, por todo exposto, deve-se excluir da base de cálculo do tributo lançado, considerando os respectivos anos calendários, os valores consignados em folhas tais e tais. E eu cito aqui quais são os valores. Questão de prova, se alguém quiser dar uma olhada, fique à vontade. No presente
dos rendimentos circularizados não comprovados. No presente tópico, a defesa alega que a autoridade lançadora considerou como rendimento obtido valores comprovados através de cheque ao portador. A análise dos elementos juntados, em cotejo com as folhas tais, né, evidencia que foram considerados no lançamento valores constantes de cheque emitidos em favor de Júlia Pires, sem qualquer indicação de que tal ordem de pagamento à vista teria sido endossada ao contribuinte. Ou seja, tem os valores aqui que a fiscalização acho que questionou lá o tomador de serviço, o médico, ele falou assim, paguei com esse cheque, era o cheque em nome de uma pessoa terceira, e a fiscalização colocou aqui, e eu estou apontando, que é sim procedente a exigência em relação a tais valores. A mesma mácula do lançamento pode ser observada nos documentos tais e tais, já que os cheques foram nominados a terceiros, sem qualquer comprovação de que tais valores foram efetivamente creditados. A fiscalização buscou, junto aos tomadores de serviço, a comprovação dos efetivos pagamento, identifica cheques e lança tudo no contribuinte. Só que parte desses cheques são cheques emitidos para outros contribuintes, que não o contribuinte autuado. Da multa isolada, concomitantemente com a multa de ofício, eu aqui replico um voto que eu faço sempre quando trato do tema, e eu não lembro mais o exercício aqui, né? Só olhando lá em cima, mas eu estou dando provimento, exercício 2000, 2001, 2002, 2003, então estou dando provimento para afastar a multa isolada. Também da mesma forma, aqui eu poderia ter sido mais econômico, né? Porque esse era o voto que a gente tinha, que antes não tinha essa súmula, né? A gente começou a verificar essa possibilidade a partir de um determinado momento, porque inicialmente, quando cheguei, Daniel deve lembrar, a turma considerava que acabou para sempre a exigência de multa isolada. E aí eu fiz um cotejo na época e foi esse voto aqui em cima. Posteriormente acabou saindo a súmula, mas me penitencio em razão daquilo que eu comentei anteriormente sobre a possibilidade de tratar exclusivamente da súmula, porque poderia ter utilizado só aqui os termos da súmula CARF 147. Então, nesse sentido, senhores, eu identifico que o contribuinte tinha recebido parte de valores de uma determinada fundação, a título de honorários médicos, e que contribuintes que foram considerados no lançamento diretamente para ele haviam autorizado desconto em folha para essa empresa. Então, eu infiro que esses valores estão dentro daquilo que ele recebeu direto à pessoa jurídica. E ainda tem a questão dos cheques, porque vários cheques foram imputados ao contribuinte, foram nominais a ele, mas comprovando que foram efetuados pagamentos de despesa médica, mas alguns não estavam nominados a eles e não havia nenhuma demonstração do motivo que foi considerado, endosso, enfim, qualquer uma outra coisa. E, nesse sentido, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para exclusão dos valores constantes, determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão dos valores das folhas tais e tais, bem assim para afastar a exigência da multa isolada. Senhores, considerações? Presidente, eu só acho que não entendi um pouco onde é que fica a duplicidade aí dessa retenção dos valores que eram da fundação para ele e os pagos diretamente para a pessoa física. Eu sou um paciente, você é o médico. Aí eu marco uma consulta e vou lá me atender com você. Só que o meu trato com você é por conta de uma empresa qualquer. Ou seja, a minha fonte pagadora, por exemplo, tem um convênio comigo aqui que ele vai pagar você. Eu pego o valor, deixo ele descontar, ele desconta o valor de mim, tá, a empresa, e passa para você. Aí você vai lá e declara, recebi tanto da empresa tal. Só que na hora de eu fazer a declaração, fala assim, olha, eu tive um desconto que foi pagamento a fulano, a Rodrigo. Aí a fiscalização fala assim, pagamento a Rodrigo, então é crédito para o Rodrigo. Aí ele está falando assim, olha, isso aqui eu recebi por lá, pela empresa. Então, o que ele comprova, o que ele consegue demonstrar em que a relação minha com a empresa que pagou o teu serviço, que havia uma relação de autorização para depósito na minha conta dos valores que eu utilizei da prestação de serviço médico, que ela vai fazer esse repasse, eu acabo entendendo que eu não tenho como afirmar que esses valores não estão dentro daquilo que você já declarou como recebido da empresa. Ok? Entendi agora. Perfeito. Senhores, considerações adicionais? Então, podemos ir ao voto, senhores? Então, como vota Daniel? Eu acompanho.
Ok, como vota Douglas? Desculpa, eu Acompanho. acho que eu falei muito rápido, ninguém ouviu não, né? Falando antes. Como É vota porque eu Douglas? liguei o microfone e desliguei ao mesmo tempo, então. Desculpa. Ok, Douglas já acompanha. Varita? Também acompanho. Ok, Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. E, senhores, acórdão colegiado por unanimidade de voto, dá provimento parcial com voluntário para determinar o recal tributo devido, com a exclusão dos valores constantes de folhas 528, 641, 689, 72, 759, 942, 979, 1054, 843, 346, 952, 953, 954, 955, 956, 968, 990, bem assim para afastar a exigência da multa isolada pela falta de recolhimento carnê-leão. Processo seguinte, Antônio Abidão Roslindo. Esse é um processo, esse acho que é mais fácil eu lembrar, porque eu até comentei com os senhores anteriormente, é um processo que o contribuinte recebeu valores de titularidade, que seria de titularidade originária do seu pai, e recebeu esses valores na condição de sucessor diretamente por determinação judicial. Eu comentei isso inicialmente, que eu imaginei que o lançamento deveria ter ocorrido no espólio, e aí nós tivemos um julgamento de uma matéria muito semelhante, em que o conselheiro Sávio traz um voto bastante esclarecedor, longo, é verdade, mas bastante esclarecedor, no sentido de que, e aí, se alinhando, inclusive, à própria orientação da Receita, expressa em perguntas e respostas, de que, neste caso, se o contribuinte recebe direto, não haveria necessidade de haver uma abertura da sobrepartilha ou inventário, mas que esses valores seriam tributados no contribuinte de acordo com a natureza dos rendimentos que teriam sido recebidos pelo beneficiário. Então, por exemplo, se é um rendimento de FGTS, vai vir para o contribuinte, que era do pai dele, ele recebeu, era uma diferença de FGTS, vai vir com essa natureza. A única isenção que não passaria seria a isenção pessoal. Imagine que aquele contribuinte teria despesa, seria isento por ser portador de moléstia grave. Então, não passaria para ele. E, portanto, senhores, o que faço nesse voto aqui é simplesmente tratar dessa questão, e reproduzir aqui, adotar como razão de decidir o que o conselheiro, nesse caso, ilustre conselheiro Sávio Salomão, manifestou no processo 2010-99. Tá? Eu botei inicialmente, em apertada síntese, a defesa alega que os valores em questão não estão sujeitos à tributação por corresponder à herança. A certidão narratória acima colacionada, que está no corpo do relatório, ela não deixa dúvida de que tais valores foram pagos ao recorrente em razão de sua condição de sucessor da irmã. O reconhecimento de tal condição se deu por decisão judicial, zarado nos autos da citada ação de execução, que, da mesma forma, reconheceu tal direito a outros sucessores. A autoridade administrativa indeferiu o pleito por entender que, para o montante recebido pelo contribuinte fosse considerado herança, deveria ter passado por inventário e deveria ser feita sobrepartilha, né? E afirmou ainda que, se a Caixa Econômica tivesse entendido caracterizasse como herança, o saque em questão não teria efetuado a retenção. Eu discordo só dessa parte do último, né, de que a Caixa Econômica, porque não tem essa previsão, a Caixa Econômica tem até uma previsão quando ela faz um desconto de 3% para recolhimentos, e o Sávio traz isso dentro do seu voto, era no sentido de que o contribuinte pode falar assim, olha, esse rendimento é isento, não faz a retenção, não. E, nesse sentido, vai ficar como isento e não vai fazer a retenção, só a partir da declaração do contribuinte, naturalmente, posteriormente, ele pode ser autuado em relação a isso. Então, nesse sentido, eu reproduzo aqui todas as questões tratadas pelo conselheiro Sávio. Eu acho que eu vou... lá numa parte meio azul que eu coloquei, toda essa linha argumentativa nos autoriza a concluir que o rendimento originalmente devido pelo titular já falecido, pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores, são de fato tributáveis, de modo que, quando a apuração do cálculo do imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente, o Salvo fez uma observação lá no processo dele, lá,
que aí ele fala, os valores recebidos anteriormente devem ser informados e obrigatoriamente tributados na declaração de ajuste anual. Aqui me parece que houve uma impropriedade, por isso eu só destaquei, porque, na verdade, não seria na declaração de ajuste anual, teria que ser apurado de acordo com o regime de competência, senão eu teria que quebrar tudo. Então, eu destaquei em verde exatamente, acho que eu vou até excluir esse pedacinho aqui. Mas, portanto, não prospera as alegações recursáveis com o valor recebido estariam fora do campo de incidência tributária em razão de corresponder à herança. Da mesma forma, não há como analisar, porque ele faz um argumento eventual de, olha, se for tributável, aplica as regras, as alíquotas vigentes nas tabelas. Eu falei, não há como analisar o argumento de que eventuais rubricas que integram o montante recebido acumuladamente teriam natureza de verbas isentas, porque ele fala, ó, você considera lá de acordo com a natureza, então, do rendimento beneficiário, que é isento lá, o que é isento aqui. O juro sobre isento, o juro segue o principal. Mas eu não consigo ver, e ainda tributa como é ERA. Só que eu não consigo ver isso, porque ele não traz nenhuma informação da composição desses valores. Ok, senhores? Então, esse é o meu voto. A questão basicamente é essa: a tributação do rendimento recebido, vamos botar entre aspas, o contribuinte alega que é herança, mas ele recebe razão de sucessão, sim, de fato, mas que por não ter passado, e isso próprio CPC, se não me engano, Código Civil, já prevê essa possibilidade, isso está citado aqui no voto do SAV, entendendo, por final, que o rendimento é tributável e não há mácula no lançamento. Senhores, os senhores querem alguma consideração, um detalhamento maior? Ok, então como vota... Ok, então como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Ok, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Guarita? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho com a mesma ressalva que eu fiz lá no processo do Rodrigo, presidente. Que aí, nesse caso, ainda tem uma impropriedade, né? Não, mas isso aí eu teria que, como falei anteriormente, só precisaria colocar mais alguns indicativos ali da qualidade do ilustre nome, praticamente ministro, conselheiro Sávio. Mas vamos lá. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Oi, senhores, então eu também acompanho. E assim, acordo junto com o colegiado por unanimidade de voto, negar provimento de recurso voluntário, processo seguinte, Armando José dos Inocentes, é isso o nome? Acho que sim. Por favor, conselheiro Douglas. Tá, esse caso aqui, auto infração lavrado por depósito bancário de origem não comprovada. Vamos lá. Ele teceu vários argumentos de defesa. A decisão da DRJ foi procedente em parte, considerou parte das alegações do contribuinte. Na verdade, com relação a pagamentos do INSS, que caía na conta dele, conta conjunta, salvo engano, conta conjunta. E aí apresentou recurso voluntário, praticamente repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação, todos eles, inclusive o que restou favorável ao contribuinte. Então, eu estou aplicando também o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF. Já passo ao voto aqui. Então, levanta a preliminar de nulidade por falta de notificação pessoal do lançamento, a questão da intimação postal. Então, vamos lá, reforça ainda a ausência de prejuízo ao contribuinte por tratar-se de matéria já sob fiscalização desde junho de 2004, não representando qualquer surpresa que impediu o exercício do direito à defesa. Para combater a presente tributação, o impugnante invoca também irretroatividade da Lei 10.174/2001, que revogou o parágrafo 3º
parágrafo 3º da Lei 9.311, de 96, questão da CPMF, quebra de sigilo. Aí né, eu vou incluir a questão do STF que o presidente comentou. E aí, outras questões, nulidade por ausência de intimação ao cônjuge do contribuinte. Então, ele requereu aí a falta de intimação. Nesse caso aqui, ocorre que, conforme cópia das declarações de ajuste anual dos anos calendários do contribuinte, a esposa figurou como dependente em ambas as declarações, ainda que na declaração do ano calendário 99, o contribuinte tenha se equivocado a informar o código de filha. Na condição do dependente, os eventuais rendimentos da esposa deveriam ser somados ao do marido. Dessa forma, não advindo qualquer prejuízo ao direito de defesa da esposa. Que mais? Questão do sigilo de novo. Enfim. E aí, não apresentou documentos, não comprovou nada, então, enfim, eu estou negando provimento. O que restou excluído lá na decisão da DRJ foram os rendimentos da esposa lá que recebe do INSS, que foi comprovado. E que tinham sido declarados, isso? Isso. Sim. Okay. Declaração em conjunto, é? Declaração em conjunto. Senhores, considerações? Caso simples e normal aí que a gente pega toda hora, de que o contribuinte acaba se apegando em algum aspecto formal do lançamento e na parte fática, efetivamente, não apresenta elementos que pudessem alterar ou demonstrar a extinção do crédito tributário ou a impossibilidade de lançamento. Daniel, como vota? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho. Guarita. Eu também. Sávio. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Fernando. Acompanhe, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Assim, acordo mesmo do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 132, Francisco da Costa e Silva Júnior. Processo de minha relatoria. Isso aqui é um processo de rendimentos recebidos no Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? O PNUD é uma questão que não merece maiores considerações de nossa parte, e eu até coloco a questão posta, não existe deste relator maiores detalhamentos sobre o conteúdo expresso na peça recursal, pois é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme reiteradamente, súmula CARF 39, que os valores recebidos pelos técnicos residentes do Brasil a serviço da ONU e suas agências especializadas com vínculo contratual não são isentos, né? Havia uma súmula nesse sentido. Não obstante, o caráter vinculante da citada súmula foi revogado pela portaria número tal, e a própria, em razão de que o texto nela expresso apresentava incompatibilidade com o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em caráter definitivo no julgamento do REF número tal, em que entendeu o Superior Tribunal de Justiça que são isentos de imposto de renda e rendimento do trabalho recebido por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa Nacional das Nações Unidas. Ok, senhores? Então, portanto, considerando que as decisões são nos impostas de forma obrigatória, nos termos do CCP2, impõe-se acolher a tese recursal e assim exonerar o recorrente da exigência. Então, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Não. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas, por aí o Douglas? Presidente. Douglas, pois não? Acompanho, presidente. Ok, Sávio?
Acompanho, presidente. Débora, Acompanho. Fernando, Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores, é assim, acordo membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. Vamos lá. O processo seguinte, item 133. 133, José Inácio de Andrade. Trata de um recurso voluntário em que a autoridade fiscal, em sede de malha fiscal, constatou a seguinte infração: a emissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de 68 mil e do Banco do Brasil, ainda compensação indevida por dinheiro investido na fonte no valor de 250. Ciente, o contribuinte apresentou impugnação, a delegacia de julgamento considerou improcedente, falando que o rendimento pago pela Previdência Oficial ou privada a título de auxílio-doença, auxílio-acidente é isento de contribuição, e o rendimento decorrente de complementação de auxílio-doença pago pelo empregador estão sujeitos à incidência do imposto de renda. Basicamente, eu acho que, se eu não estou enganado, isso é um caso, parece um caso que a gente tratou aqui, mas eu não sei, eu acho que a minha conclusão foi diversa aqui. Ciente do acordo da RJ, o contribuinte inconformado apresentou recurso voluntário. Afirma no recurso que o valor pago pelo Banco do Brasil, que corresponde à diferença do valor do salário e o montante pago pelo INSS de benefício acidentário, não decorre de mera liberalidade, mas de imposição de convenção coletiva. Havia uma convenção coletiva em que impunha o Banco do Brasil, agora eu lembrei aqui, o pagamento da diferença no caso de um eventual acidente, do salário, diferença do salário que o camarada recebia com o salário que o INSS pagasse para ele naquele período. E aí, o contribuinte entende que esse rendimento é isento. E eu falo de plano, pode-se constatar que os rendimentos percebidos pelo contribuinte não se enquadram em tal benesse fiscal, porque ele trata lá de portadores de aposentadoria e tal, ele fala sobre essa legislação. Porque nesse caso não é rendimento não é provento de aposentadoria, por isso que eu aponto que não se enquadram em tal benesse fiscal, já que esta se restringe a provento de aposentadoria e reforma motivada por acidente ou provento de aposentadoria e reforma percebido pelo portador de mais profissional e outras enfermidades graves elencadas. Não há indicação de que o recorrente, à época dos fatos, estivesse aposentado. Por outro lado, o documento de folha 7 indica que o recorrente recebeu benefício de outra natureza, que é auxílio-doença, um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, por perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho, em decorrência de doença ou acidente. A citação pela decisão recorrida não infringiu a hierarquia das normas, pois, embora tenha citado o decreto, é um argumento que o contribuinte usa, citou decreto, mas tem que ser lei e tal. Embora tenha citado o decreto, esse diploma se constitui do regulamento do imposto de renda vigente no período do ocorrente faturador. Tal regulamento reproduz literalmente muitos preceitos legais, naturalmente citando em que diploma se encontra. É o caso do inciso tal, que eu coloco aqui, que aponta: ficam isentos do imposto de renda o rendimento percebido pelas pessoas físicas decorrente de auxílio-doença, pagos pela Previdência Oficial do Estado. E aí, portanto, a complementação paga pelo Banco do Brasil a seus funcionários, correspondente à diferença entre o seu salário normal e o montante recebido do INSS, a título de auxílio-doença, não é alcançada pela norma isentiva acima, já que não tem natureza de auxílio-doença, não é paga pela Previdência Oficial ou privada, e também não corresponde a nenhuma espécie de indenização, já que nada repõe ao patrimônio do beneficiário. Trata-se de benefício funcional que, sendo pago por mera liberalidade de fonte pagadora ou em decorrência de convenção coletiva, deve ser oferecida a tributação por corresponder a um provento de qualquer natureza, por não ser propriamente fruto do capital de trabalho, sendo certo que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifica as condições e requisitos exigidos. Conforme muito bem lembrado pelo acordo recorrido, tal conclusão está perfeitamente alinhada à orientação expressa pela própria Receita Federal, no Perguntas e Respostas. Nesse sentido, eu aponto aqui que vale ressaltar que os valores recebidos no período da INSS são isentos e, por tal fato, não foram objeto de lançamento à hora sob análise. Portanto, senhores, nego o provimento ao recurso voluntário. Considerações? Não, presidente. Ok, senhores. Como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro... Acompanho, presidente.
Acompanho. Eu também acompanho. Conselheiro Francisco, Eu conselheiro, também acompanho. Acompanho, presidente. conselheira Débora, Acompanho. conselheiro Fernando, Acompanho, presidente. conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Ok, senhores, item 133, acordo de emenda colegiado por unanimidade de voto, negar provimento a curso voluntário. Item 134, Olavo Botelho de Almeida. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Tem origem de notificação de lançamento, sede de malha fiscal, identificou a omissão de rendimentos, tendo as conclusões iniciais da autuação sido alteradas por solicitação de verificação do lançamento, por terem sido acolhidas em parte alegações da defesa, com reconhecimento da isenção de rendimento de aposentadoria em razão de moléstia grave a partir de novembro de 2006. Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação, que foi considerada procedente em parte, tudo porque entendeu a autoridade julgadora que parte dos valores foram considerados omitidos, deveriam ser excluídos do lançamento em razão de sua natureza de rendimento isento ou não tributário, exclusivamente na fonte, me parece que acho que era 13ª. Ciente do acordo do DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário. Afirma a defesa que em janeiro de 2000 teria informado a sua fonte pagadora a moléstia grave contraída, requerendo a isenção do imposto sobre a renda, pleito que foi indeferido administrativamente. Afirma que, em razão da conclusão da DRJ de que o direito à isenção se dá a partir do meio da emissão do laudo do parecer reconhecendo a moléstia grave, requer o deferimento integral do recurso e a devolução dos valores descontados devidamente corrigidos referente a declarações anteriores, devendo o montante ser pago pessoalmente em mãos do declarante na data da sua liberação. Em apertada síntese são esses elementos que retratam o pleito objeto do recurso. Contudo, aparentemente, a defesa lastreia esses argumentos em conclusões originadas de uma leitura apressada da decisão recorrida. Em momento algum, o julgador de primeira instância afirmou que a mera comprovação da moléstia já daria ensejo à isenção. O excerto abaixo indica com clareza que as conclusões do condutor do acordo vergastado é que, na verdade, a DRJ fala assim, olha, a mera conclusão, a indicação, comprovação da moléstia daria direito, e aí se o contribuinte evidenciar que o rendimento é de aposentadoria. Aí ele até bota, pois bem, da leitura do dispositivo acima, legal transcrito, extrai-se que o direito à isenção pleiteada requer o preenchimento cumulativo, né, que aí ele coloca aqui. No presente caso, o laudo pericial oficial juntado às folhas 7 da tarde de 2008 efetivamente comprova que o contribuinte é portador de cardiopatia grave desde 2005. Contudo, não foi a falta de comprovação da moléstia em razão do lançamento, mas sim o fato desse rendimento não se tratar de provimento de aposentadoria, reforma ou pensão. A autoridade lançadora considerou os rendimentos recebidos da fonte pagadora nos meses de novembro e dezembro de 2006 tributáveis os recebidos da mesma fonte nos meses anteriores. Infere dos termos da notificação que o interessado apresentou documentos que demonstram que a data da concessão de sua aposentadoria ocorreu em novembro de 2006. E aí, portanto, mantida a infração de omissão de rendimento do valor digital. Então, como se vê, após esta legislação correlata, com os destaques importantes para a sua conclusão, o acordo entendeu que, de forma irretocável, a isenção precisa do preenchimento cumulativo dos requisitos. Coloca a súmula CAF 63, assim considerando que não houve qualquer insurgente contribuinte sobre a conclusão de que sua aposentadoria teria ocorrido em 2006, bem assim que o único documento relacionado ao tema juntado à peça recursal evidencia que o recorrente foi considerado incapaz em novembro de 2006, tendo sido por este ato afastado do serviço até a concessão de sua aposentadoria, que teria ocorrido na mesma data, não há qualquer mácula que justifique a decisão recorrida. Ok, senhores? Então, basicamente, o contribuinte está querendo, achou que comprovou, e ele está querendo, só por ser portador da moléstia, a isenção de um rendimento relativo a um período que, na verdade, ele ainda estava em atividade, e, nesse sentido, eu nego o provimento a recurso voluntário. Alguma consideração, senhores? Como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota Guarita? Desculpa, Eu Douglas. acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. E aí, conselheiro Guarita já se manifestou acompanhando o relator. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. E, senhores, é assim, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, relatoria do conselheiro Douglas, item 135,
Recorrente Marcelo Van Garten. É um processo que foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Processo 136, processo de relatoria do conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro, item 136, Orlando Rabelo Pessoa. Ok, vamos lá. Bem, esse caso de omissão de rendimentos, o que aconteceu foi o seguinte, duas infrações, dedução indevida dependente e omissão de rendimentos. A omissão de rendimentos, de acordo com a descrição dos fatos, a infração decorre da omissão de rendimentos de Sueli Malafaia, que é dependente do contribuinte, rendimentos pagos pela Labs, Cardiolab, exames, no valor de 14.154, e dedução com dependentes foram 3 pessoas que ele não comprovou a relação de dependência, né? Que é neto da esposa dele, um sobrinho dele, sobrinha dele também, enfim. Então, houve essa glosa. Na impugnação, ele alega que é portador de cardiopatia e solicita que seja reconsiderada a declaração, em virtude de ter havido erro no lançamento, requer ainda que seja anistiado do pagamento de multa e juros. A decisão do DRJ, julgando procedente o lançamento, e no recurso voluntário ele alega o seguinte: mediante a apresentação em anexo, os documentos oficiais fornecidos pela empresa Labs, Cardiolab, da dependente Sueli Malafaia, com total de rendimentos, comprovando que o valor que ela recebeu foi 12.095 e não os 14.000. Enfim, ele solicitou a apuração de discrepância, procedendo a informação que seja restituído o valor correspondente a pago. Enfim, basicamente ele pediu essa correção. No voto, como bem afirmou a autoridade julgadora, quando da impugnação o recorrente se limitou a alegar ser isento do imposto de renda e mostra grave, assim não trouxe argumentos acerca da glosa do valor referente aos dependentes, assim como em relação à omissão de rendimentos. Em saída recursal, o contribuinte abandonou essa linha de defesa inicial e até se conformou com o lançamento. Contudo, limitou-se a apresentar o informe de rendimentos da Labs, Cardiolab, com o intuito de comprovar que os rendimentos tributários recebidos por sua dependente correspondiam a 12.095 e não 14.000. Assim, eu entendo, eu não sei nem se a DRJ falou que isso seria matéria não impugnada, tal, só abrindo agora para ver, mas eu entendo que se trata de um erro material, realmente, né, porque eu vi aqui que a omissão hora apurada decorre de única fonte pagadora e o valor pago foi dependente recorrente, entendo que o comprovante de rendimento pago apresentado pelo recorrente atesta que houve um erro material da autoridade fiscal, né, que considerou 14.154, quando na verdade o informe fala que foi 12.095. E por se tratar de um erro material, entende ser possível a retificação, mesmo se tratando de tema não impugnado e somente apresentado em sede de recurso. Então, eu dou provimento. Aí ficou aquela questão, eu dou provimento porque foi a única coisa que ele pediu no recurso todinho, foi isso. Ele não aguenta mais nada. Não sei para não confundir, talvez eu dou parcial provimento, para não aparentar que eu estou cancelando todo o tributo, mas seria só para isso, só para reduzir o valor da omissão. Aí não sei o que vocês acham disso. Poxa, agora, conselheiro, eu vi que tem muito sentido colocar especificamente na conclusão o que está dando. Eu estava com essa dúvida, mas eu achei interessante. Porque você deu provimento agora e vai cancelar o crédito. E ele só pediu isso, né? Só pediu a correção dos 14 para o 12. Vou limitar o que ele pediu. Rodrigo, mas esse 14 não... Qual o valor, Rodrigo? 14? 14.154,46. Eu achei outra aqui de 14 e já estava achando que era mesmo. Foi o da Pagos a Sueli Malafaia, que é dependente dele. E de onde que o fiscal tirou esse valor de 14, hein? Não há documentos aqui, né? Eu acho que isso aqui foi
de malha, né? Possivelmente da DIF, né? Mas não tá, a DIF não está aqui, né? Não. Isso poderia ser justificado numa situação em que o contribuinte, de repente, ela recebeu do laboratório e recebia valores eventuais, num determinado momento recebeu 14, no outro determinado momento, ou recebeu uma parte com vínculo empregatício, outra parte sem vínculo empregatício, a gente não consegue ver, né? Mas, de todo modo, eu concordo com o Rodrigo, o valor é tão pequeno que não vale a pena a gente nem não valeria a pena nem baixar em diligência, por exemplo, para identificar quem está certo aí, a DIF, de onde que veio isso. E, bom, eu só preciso fechar um pouco aqui de coisa aqui, que o meu hoje tem tanta coisa aberta que eu já não consigo nem achar mais. Então, nós estamos tratando do Orlando, do Rabelo. Senhores, considerações? Então, como vota Daniel, conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário, não é isso, Rodrigo? Isso, dou provimento porque foi uma questão que ele alegou. Aí eu faço essa ressalva aqui, né, que tem que manter em column o restante para não parecer que eu estou cancelando tudo. Você limitou bem, eu registraria aqui só dar provimento, porque essa é a matéria que ele trouxe, né? E que você entendeu que deveria avaliar, porque seria, eu não sei, realmente eu nem sei se seria o caso, né? Ele não tratou nada da omissão de rendimento na DRJ? Ele tratou dizendo que ele é isento. Ter cardiopatia, acho que cardiopatia, moléstia grave, enfim, é o que ele trouxe, só foi isso. Mas aí a DRJ falou que era rendimento da dependente. A DRJ falou que ele não comprovou essa questão de cardiopatia, ou falou alguma coisa que não era de aposentadoria, enfim. Tá bom, A acho DRJ foi bem. tá dentro da Ela lei, né? destacou que não teve uma omissão, destacou e disse que, a respeito de ser portador, não há a que se analisar, que se encontra regulamentado, blá blá blá. Aí fala uma coisa acho que é justamente essa questão do reconhecimento, né, da isenção que ele não comprovou. Deve ser proveito da aposentadoria, exatamente. Eu acho que acaba ficando dentro da briga. Ele está questionando lá a tributação do rendimento. E aqui, olha, a TJ, ele achou que era tudo, estava isento. Não, mas isso aqui não é aposentadoria. Ah, mas então tem isso. Então, Foi o que eu pensei. O argumento acho que é pertinente. Daniel, como vota? Eu acompanho. Como vota Douglas? Acompanhe, presidente. Varita? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator. E vou deixar da seguinte forma: acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para vou estar reduzindo o valor da omissão de rendimento. Avançada, né? O valor da omissão de rendimento apurada, o valor da omissão apurado. Não, estou combinando lá com o valor, mas enfim, para 12 mil, mantendo-se incólume os demais termos do lançamento. Beleza, senhores? Pode ser assim? Beleza. Senhores, o último processo dessa manhã, item 137, relatoria do conselheiro Fernando Gomes Favacho, processo final 2013-13, recorrente José Roberto da Cruz. Por favor, conselheiro Fernando, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Senhores, esse caso aqui é de rendimento recebido acumuladamente. O que me chamou a atenção foi o seguinte: no relatório eu digo que esse imposto de renda do exercício de 2009 tem esse crédito tributário no valor de 54 mil,
e houve a omissão de rendimentos recebidos na quantia de 120 mil, consoante extrato emitido pelo INSS. Quando o contribuinte apresentou a impugnação, ele disse basicamente que o auditor equivocou-se a dizer que era um rendimento tributável, e também trouxe um julgado STJ na defesa dele, falando de isenção de proventos de aposentadoria por cardiopatia grave. Mas esse caso não... esse julgado não se aplica, ele nem juntou uma patologia. Na verdade, o julgamento de primeira instância julgou improcedente, só que o julgamento de primeira instância trouxe a questão da divergência que tinha entre a aplicação da sistemática mensal ou anual, seja regime de caixa ou competência. E aí, ou seja, o contribuinte não alegou em primeira instância, mas o julgamento trouxe esse tema. Então, entendi que não precluiu o direito, eu achei que foi analisado em primeira instância, e a primeira instância entendeu que era para considerar os meses afastando do sistema de caixa. E aí, dessa forma, voto que não foi prejudicado o duplo grau. Também voto que a atuação fiscal é pela omissão de rendimentos tributáveis, né? Mas que, de fato, o que se aplica hoje é que os rendimentos devam ser tributados pelo regime especial, quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência da MP, logo aplica a competência, que é mais favorável ao contribuinte. Também ele alegou na segunda instância que havia uma apuração de omissão de receita, que não tinha que ter multa, e a multa, na verdade, tem que ter, né? A meu ver, ela é uma multa de ofício de 75%, que é a não qualificada. Então, essa alegação de que há erro da fonte pagadora não subsiste por falta de provas também. E eu concluo dando parcial provimento. Quer dizer, eu dou improvimento, mas há provimento quanto à utilização de tabelas progressivas. Foram 3 anos, mais ou menos, que ele, de 96 a 98, que ele recebeu os rendimentos. Senhores, considerações, folhas 30, 50 e alguma coisa, tem a memória de cálculo, na verdade, acho que isso aqui é um benefício que ele recebeu de aposentadoria por tempo de contribuição, que acabou, deve ter demorado a sair, e recebeu acumuladamente num determinado período. E aí tem a memória de cálculo aqui que aponta aí o período a que se refere o montante recebido acumuladamente. Alguém quer fazer alguma ponderação? Acho que só essa questão realmente da memória de cálculo, né? Que isso é bem importante, né? Fernando, às Tem vezes... que incluir, né? Fernando, Isso. às vezes a gente está diante de um lançamento, de uma omissão de rendimento, que a gente está olhando para o processo e está vendo que é um rendimento recebido na Justiça do Trabalho, enfim, a gente tem toda a cara de ser um rendimento recebido acumuladamente, o contribuinte fala que é um rendimento recebido acumuladamente, mas ele não junta a planilha como nesse aqui tem. Quando não junta a planilha, é complicado e o entendimento da turma tem sido unânime, no sentido de, não juntou a planilha, a gente não dá isso. Porque ele não demonstra que aquilo foi recebido acumuladamente, e outra coisa, a unidade não tem como cumprir o julgado. Pode ser que chegue na unidade e a unidade intima o contribuinte apresente, como pode ser que intime o contribuinte não apresente, o processo já foi incinerado, enfim, o julgado fica inexequível e vai acabar voltando isso depois para a gente dar um jeito nisso. Nesse caso, mesmo na página 61, desculpa, folha 51, ele ter colocado a memória do cálculo do benefício, mostrando que foram em anos diferentes. Aí resolve. Então, eu não incluí aqui no relatório, não, mas eu vou... Olha só, você pode até apontar, porque o contribuinte botar no voto de que está lá, a memória de cálculo está lá, então beleza. Eu só estou dizendo que se, por exemplo, ele não tivesse juntado essa memória de cálculo, seria difícil para a gente determinar a unidade, a aplicação das alíquotas e tabelas vigentes no mês a que se refere o montante recebido acumuladamente, entendeu? Porque eu não sei qual é a unidade, como que vai fazer esse cálculo, entendeu? Então, a gente tem feito só, a única coisa que a gente tem que observar nesses casos mas eu não estou falando que esse tem que ser o seu entendimento, esse entendimento é unânime na turma até hoje aqui, né, majoritário.
no sentido de que eu até determino a aplicação das alíquotas e tabelas, desde que eu tenha essa informação no processo. Se eu não tiver essa informação em processo, eu não posso dar uma decisão para a unidade ir lá e verificar. Então, está perfeita a tua conclusão. Dentro do que está aqui, eu só chamei a atenção da importância que a gente precisa, nesses casos, identificar no processo se as tabelas foram incluídas no processo para que a autoridade lançadora possa refazer esse cálculo, tá bom? Então, eu vou incluir aqui no meu voto as páginas Isso, para é só especificar, né? Não vai estar fácil de encontrar, 51 mas 52. Tá. Senhores, considerações adicionais, conselheiro relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário, só para determinar o cálculo do tributo devido, considerando ali a tabela vigente a cada mês que se refere ao montante recebido acumuladamente. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Nesse sentido, eu também acompanho o conselheiro relator, acordo de membro do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente. Com isso, senhores, encerramos a nossa pauta de julgamento da manhã deste dia 8 de abril. Cansativo, e começamos antes. Alguém ia falar alguma coisa? Cansativa, né? O nosso encontro, a gente começou antes da hora e terminou depois da hora. Mas, em todo caso, agradeço a todos os senhores, parabenizo a todos, em particular ao colega Fernando Favacho aí, pela estreia, né, na condição de relator na nossa turma. Agradeço também a senhora Val, que nos acompanha pelo CARF, e a quem solicito interromper a gravação neste momento.